Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café. Eu fiquei alguns dias aí sem gravar, mas estamos aí de volta. Eu gostaria de compartilhar hoje com você sobre duas cenas, duas situações que eu presenciei recentemente, agora esses últimos poucos dias, que me deixaram muito preocupado e triste ao mesmo tempo. Porque são duas situações que envolvem pessoas religiosas, pelo menos se apresentam como tal, pessoas que se apresentam como cristãs, mas agindo de uma maneira que é uma negação do Evangelho de Jesus Cristo. E, curiosamente, por uma coincidência triste, um desses casos no ambiente do catolicismo romano, o outro no ambiente do protestantismo. No caso, na situação que envolve o ambiente do catolicismo romano, uma página, uma rede social, publicou notícias sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Ele é um senhor octogenário, mais de 80 de idade, e enfrentando problemas de saúde, e pneumonia, e, enfim. E aí, pessoas colocando lá comentários, um mais carregado de ódio do que o outro, dizendo que ele tem que morrer, desejando que morra, e, enfim, é algo que corta o coração da gente quando vê como é que a pessoa pode ter um coração assim tão carregado de maldade para se dirigir ou para falar coisas assim a respeito de outra pessoa. O caso que eu vi recentemente que envolve o protestantismo foi de alguém numa rede social aí que reproduziu um corte, um corte de uma pregação de um pregador protestante brasileiro, presbiteriano, para ser mais preciso, mais detalhe que isso eu não vou dar, por motivos óbvios, um pregador muito conhecido, no qual esse pregador apresenta uma perspectiva crítica a respeito da sua própria tradição. Então ele não está manifestando uma crítica a outro, mas a própria tradição da qual ele faz parte, na qual ele está inserido, e dizendo que nós não devemos ter, quem é daquela tradição, ele não usou a palavra idolatria, mas foi isso que ele quis dizer, que nós não podemos pensar que o nosso sistema é o melhor de todos e que não está sujeito à crítica. Aí a pessoa que postou isso, colocou lá na legenda, dirigindo-se a esse pregador com termos muito ofensivos. Idiota, incoerente, saia da igreja então. E a gente percebe assim, uma agressividade muito grande, uma ira, uma raiva muito grande, tanto num caso quanto no outro. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que o servo de Deus, olha só, deve ser brando para com todos e não deve viver brigando. As traduções da Bíblia em português, uma traz essa palavra brando, outras trazem deve ser amável para com todos. Enfim, as traduções mudam uma palavra ou outra, mas o sentido é o mesmo. O servo de Deus não deve ser brigão, para usar uma palavra muito popular aqui, não deve ser alguém que fica procurando tretas, não deve ser alguém que vive brigando, não deve ser alguém que trata as pessoas com agressividade, com insulto, com ofensa, com violência nas palavras. Não deve ser alguém assim. Portanto, não deve ser uma pessoa que vive dominada pela raiva. Porque quem está sob o domínio da raiva vai exaltar, aumentar o volume, e esbravejar e se dirigir aos outros com ofensa, insulto, querendo diminuir o outro porque não pensa como ele, porque tem uma perspectiva diferente, porque é de uma outra posição teológica ou política ou partidária. E aí a pessoa fica cheia de raiva, cheia de ira, e se dirige ao outro dessa maneira tão agressiva, falando que quer que morra, ou xingando, insultando e dizendo, sai da igreja, você tem que sair da igreja, vai ser bom para todo mundo, vai ser melhor para todo mundo se você sair da igreja. Essas pessoas não estão prestando atenção no que a Bíblia fala.
Jesus diz no Sermão da Montanha que quem se dirige ao seu irmão com expressões assim, idiota, imbecil, vai ser julgado por Deus. É muito sério isso que Jesus fala. Muitas vezes nós não prestamos atenção. Como é então que nós devemos tratar aqueles de quem nós não gostamos? Como é então que devemos tratar aqueles que discordam de nós, que têm uma perspectiva diferente, que não é a nossa? Eu volto então à passagem de Paulo orientando o discípulo dele, Timóteo. Devemos ser brandos para com todos e não permitir que a raiva domine o nosso coração. Né? Algumas pessoas aí parecem que são como o incrível Hulk, né? Não porque sejam verdes ou porque tenham 3 metros de altura ou tenham super força, mas porque vivem com raiva o tempo todo. O Hulk da Marvel, ele só tem uma emoção, raiva. É a única emoção que ele sente, raiva. Nesse sentido, algumas pessoas se parecem com o Hulk. Só tem raiva, raiva, raiva o tempo todo, e brigando com os outros o tempo todo, atacando, ofendendo. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus de jeito nenhum. O servo de Deus deve ser brando, amável para com todos. Faz algum sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu te agradeço de coração.